Muito bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. É um prazer, uma alegria estarmos no dia do Senhor, né, reunidos para louvarmos e bendizermos ao Senhor, e especialmente pelo aniversário dessa igreja, esses 29 anos, lutando e labutando aqui nessa região da cidade, na cidade de Belo Horizonte, né? Todas as cidades de Minas começam com B, né? Todo mundo já sabe, né? Piadinhas antigas deles. Eu já vim várias vezes aqui, mas a primeira vez nesta região. Agradeço ao pastor Judson pelo convite e também ao conselho da igreja. Onde eu tenho ido, em geral, né, pelo Brasil, as pessoas sempre querem que eu fale sobre Apocalipse, porque é o livro que eu tenho mais estudado nos últimos, já dá para falar décadas, né? Então, o tempo passa muito depressa. E realmente tem sido uma das minhas buscas, né, que eu considero missões também, ajudar os irmãos e as irmãs em todos os lugares possíveis a gostarem mais do livro do Apocalipse, né? Porque ele é um pouco assustador, na é verdade. Os crentes por aí, né, as igrejas em geral, pulam esse livro, né? Não o leiam. Não tem como pular porque ele é o último, né? Se pular acaba, não tem mais nada depois. Mas, enfim, né? Eles parece que o pessoal vai lendo a Bíblia muito devagar, assim, para não chegar no Apocalipse, né? Para não chegar nunca lá. Isso é desculpa, né, na verdade, é porque lê a Bíblia devagar mesmo. Mas o Apocalipse não é esse bicho de 7 cabeças, não. Tem mais cabeças do que isso, né? Tem muito mais do que 7 em Apocalipse. Mas o que eu quero dizer é que o Apocalipse, se for lido da forma correta, se as pessoas entenderem o que está por trás de toda essa história, de todo esse texto, ele se torna muito mais simples, muito mais fácil e extremamente abençoador, né, para o povo de Deus. Então, é uma grande perda para o povo de Deus deixar esse livro meio para lá, meio de lado, né? E eu já vi muitas pessoas falarem isso mesmo. É tão difícil, é tão complicado que é melhor nem mexer, né? É melhor nem pegar, nem ler. E até pregadores, né? Quantas vezes vocês já viram pregações no livro do Apocalipse? Não vale as 7 igrejas, 7 cartas, porque aí todo mundo já pregou dezenas de vezes, né? Os capítulos 2 e 3. Mas tirando os capítulos 2 e 3, você já viu pregações assim frequentes nos outros capítulos, no restante, né? Então, às vezes um estudo aqui ou ali sobre o capítulo 20, o milênio, isso todo mundo quer saber, né? Mas pouquíssima coisa. E, bom, eu sei, tem outros livros também na Bíblia que são muito desprezados e que poucos estudos ou sermões são feitos. Mas talvez o Apocalipse seja, sim, o livro menos estudado e, assim, menos aproveitado pelo povo de Deus. E, claro, a razão é simples, né? É difícil mesmo. Quando você começa a ler esse livro, se você não estiver preparado para lê-lo, você vai ter muita dificuldade de entendê-lo. Mas qual é a preparação? Bom, vejam, em que posição ele está na Bíblia, né? É o último. É o último. Isso já fala alguma coisa. Se ele é o último, é porque ele é para ser lido por último mesmo. Não é para ser lido por primeiro. Por último mesmo. Porque nós precisamos entender toda a Bíblia antes. Ele é o fechamento da Bíblia. Então, se você não entende tudo que vem antes, tudo que já está revelado antes, claro, você não vai entender nada do que está nesse último livro. Por sua vez, se você entender bem o que vem antes, então, posso dizer, ele vai te levar a algo muito além. Então, ele vai colocar num patamar muito maior em termos de compreensão da Bíblia. Sim, porque para compreendê-lo você precisa entender tudo que veio antes. Mas quando então você chega nele, você percebe que tudo aquilo que veio antes fica ainda mais extraordinário, fica ainda mais impressionante, fica ainda mais completo, né? Mas é preciso entendê-lo. Bom, eu separei aqui um texto apenas para meditarmos aqui nessa nossa aula da escola dominical, que está no capítulo 1º. Então vamos abrir lá, capítulo 1º, os versículos 9 a 20. Essa passagem, esse texto, ele introduz para nós, e também por isso está no primeiro capítulo do livro, ele introduz para nós o que nós mais precisamos saber antes de ler o livro.
Então, entender essa passagem, entender o que está aqui, nos prepara para o restante do livro. De maneira que, se a gente tiver aqui bem claro, né, o que está aqui nesse texto, vai ficar muito mais fácil, muito mais prático, e interessante estudar o restante do livro do Apocalipse. Então vamos ler esses versículos e meditar neles. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Como eu disse, meus irmãos e irmãs, esta passagem, esse texto, introduz para nós todos os principais pontos, todos os pontos-chave do livro do Apocalipse. De maneira que, compreendendo isso já aqui, o restante do livro vai ficar mais fácil, né? Tendo em mente aquilo que nós podemos já deduzir desta primeira passagem, ok? Então vamos listar aqui quais são esses pontos centrais, pontos principais, que você não pode esquecer. Você tem que ter na sua mente quando você vai ler o restante do livro, ok? Então veja que tudo começa com uma declaração de João aqui do contexto histórico no qual ele estava, né, o autor, o escritor, e em que situação ele estava escrevendo isso, né, essa visão que ele recebeu para aquela igreja daquele dia. Ele fala assim: olha, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Aqui nós já temos o cenário, a grande realidade da vida de todo crente, na verdade. Embora seja uma descrição primordial da situação do próprio João e dos seus leitores, inclusive ele nos diz aqui onde ele estava, naquela ilha chamada Patmos. Ele menciona as igrejas para as quais ele devia mandar o livro que ele escreveria a partir do relato da visão recebida por Deus, né, ou da parte de Deus, que eram igrejas que ficavam lá na região que a gente hoje chama de Turquia. Né, a Turquia, chamada na época de Ásia Menor. E ali, a Ásia Menor, a Turquia, hoje não chamava Turquia na época, não era um país muçulmano como é hoje, né? Naqueles dias era um país romano, era uma colônia da cidade ou do Império Romano. Ali existiam cidades que tinham uma relação direta
com a grande capital, Roma, né? Mas eram cidades grandes também, eram cidades imponentes, cidades prósperas. A gente conhece, a gente ouve falar aqui da principal cidade daquela região, chamada de Éfeso. Éfeso, né? Éfeso é famosa, porque a gente tem até menções a Éfeso em outras partes da Bíblia. Aliás, Paulo escreveu uma carta para a cidade, para a igreja de Éfeso, né, os Efésios, e Éfeso foi o lugar onde Paulo passou mais tempo do seu ministério. Lembram-se, né? O livro de Atos mostra isso para nós. Paulo, eu sempre falo assim, né? Ele dividiu o seu tempo. Primeiro lugar, onde ele mais ficou no seu ministério, cadeia, prisão, né? O seu ministério principal foi da cadeia, porque ele ficou várias vezes preso mesmo. E aparentemente o finzinho da sua vida foram alguns anos, inclusive, né? Até que ele passou por todos aqueles processos judiciais e que por fim o levou, né? Os processos o levaram à morte, à decapitação. Mas antes disso, né, ele passou bastante tempo pregando na prisão. Mas fora da prisão, o lugar onde ele mais passou o tempo foi Éfeso. Quase 3 anos. Para Paulo isso era muita coisa, era uma eternidade. Ele ficava, às vezes, tinha lugar que ele ficava um dia. Em Atenas, ao que tudo indica, ele ficou um dia em Atenas. E deixou uma igreja plantada lá. Certo? Mas Éfeso realmente, mais até do que Corinto. Corinto ele ficou cerca de 2 anos, mas em Éfeso foram 3. Muito tempo. Ele alugou um lugar lá, chamado Escola de Tirano, lembra? No livro de Atos. Ele ficou lá por 3 anos, pregando e ensinando diariamente. Por quê? Por causa da importância da estratégia que aquela cidade oferecia. Por ser, na época, a 3ª maior cidade do Império Romano. Só não era maior do que Roma, né, a capital, e aquela cidade famosa do Egito, na época de Alexandria. Fora Roma e Alexandria, Éfeso era a maior cidade do mundo. E tinha a maior igreja do mundo. Nesses tempos aqui, no final, né, do primeiro século, já que Apocalipse deve ter sido escrito por volta do ano 95 ou 96 do primeiro século. Só para fazer as contas, né? 60 anos mais ou menos depois de Jesus ter sido morto, ressuscitado, né, subido aos céus. Ou seja, né, 6 décadas depois, tem uma igreja aqui, né, que surgiu pelo trabalho de vários pregadores, inclusive Paulo, muito investimento, né, dos apóstolos nessa cidade, e dela, né, a capital ali da Ásia Menor, como se fosse assim, Belo Horizonte, né, a capital do estado, e aí ao redor, né, várias cidades menores foram recebendo também o evangelho, recebendo as suas igrejas. Então essas cidades em volta aqui, né, distrito aqui, Esmirna, começa com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E claro, havia muitas outras, não eram só essas. Por exemplo, uma outra cidade importante mencionada, não aqui, mas em outros lugares, Colossos. Colossos ficava do ladinho de Laodiceia. Inclusive, Paulo manda as 2 igrejas trocarem as cartas, lembra? Ele diz que tinha uma carta para Laodiceia, uma carta para Colossos. E manda elas lerem inversamente as cartas. E havia Hierápolis, uma cidade lá próxima, que Paulo não escreveu para essas outras igrejas. Eu vou responder daqui a pouquinho, né? Porque só essas aqui, no caso, João, né? Aqui escreveu só para essas igrejas. Paulo também selecionou algumas. Mas João quis escrever para 7 específicas. Por que será? Chegaremos lá. Mas qual é a importância de tudo aqui, até aqui, né? Paulo, ou melhor, João, ele está mostrando a situação de tribulação. Essa é a primeira grande palavra. Notem. Quem sou eu, diz aqui o autor do livro. E isso também é interessante, né? Como é que João se apresenta? Eu, o apóstolo João. Eu, o doutor, reverendo, pastor, apóstolo João. É interessante como a gente se importa com o título, né? As pessoas acham isso a coisa mais importante do mundo. Eu conheci uma vez um pastor que, se não chamasse ele de reverendo, ele realmente ficava muito nervoso, né? Eu sei, os títulos são importantes, têm suas funções aqui ou ali para definir coisas.
A gente vive num mundo cheio de hierarquia, né? Mas na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, nós estamos isso aqui, ó, todos iguais, né? Eu amo. E esse João aqui, não é qualquer João, né? Parece qualquer João, mas não é qualquer João. Esse João aqui era simplesmente quem? João, filho de Zebedeu, certo? Um dos 12, aliás, o último dos 12. Todos os outros já tinham morrido. Só tinha sobrado ele, vivo ainda na terra. Será que era importante, cara? Né? Provavelmente, a pessoa que já existiu, que foi mais íntima de Jesus Cristo. Ou teve alguém mais? Pode ser a mãe dele, talvez, mas no seu ministério. Lembra de alguém que se deitou no ombro de Cristo? Pedro não fez isso. Tomé muito menos. Né? Estamos aqui com a pessoa que nós conhecemos, que nós sabemos, que foi simplesmente a pessoa mais próxima de Jesus Cristo. Inclusive, ele fala isso na sua carta, né? Numa das suas cartas, a primeira, ele fala assim: olha, eu estou escrevendo sobre aquele que os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram. Mais do que isso, né? Até a cabeça encostou no ombro de Jesus Cristo. Ou seja, né? Não tinha ninguém mais importante da perspectiva cristã do que este homem naqueles dias. E olha como ele se apresenta. Eu, o chefão de vocês todos, me obedeça. Né? Eu, aquele que vocês precisam respeitar. Respeitem-nos. Respeitem o imposto. Ele vai embora assim que passa o medo. O verdadeiro respeito não é o do imperador romano, sentado no trono. Se não me obedecer, morre. O verdadeiro respeito vem da história de vida, da vivência. João não precisa colocar títulos apenas do seu nome, ele é só João. Eu, irmão. Quando foi que os cristãos pararam de viver como irmãos, hein? Em algum momento da história, infelizmente, começaram a se ver como apenas colegas, começaram a se ver como rivais, disputando cargos, disputando situações, disputando prestígio, disputando espaço, disputando doutrinas. Eu sou mais inteligente do que você, eu sei mais do que você. Quando foi que os cristãos se esqueceram do que eles de fato são? Não. Eu, João, irmão, e esse é o grande. Esses são os títulos que João usa. Irmão, companheiro aqui dá a ideia, aquele que está junto. Aquele que vai para colocar o ombro debaixo do piano, né, para carregá-lo, para levar junto a carne. Porque a realidade nossa, João diz, é prioritariamente de tribulação. Tribulação. Sabe, meus irmãos, se nós entendêssemos de fato o que é isso aqui, a nossa perspectiva com relação a tudo que nos cerca mudaria drasticamente. Essas três palavras que vêm na sequência aí, ó, tribulação, reino e perseverança. Isso que João diz aí, que todos nós compartilhamos. Todos nós somos irmãos nisso. Todos nós somos companheiros nisso. Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Que Jesus é, claro, é o centro de toda essa estrutura aqui, essa tríade aqui, né? Tribulação, reino e perseverança. A primeira palavra. E ela descreve
o contexto do Apocalipse. E também não deixa de descrever o contexto de todos os cristãos em cada época que eles viverem. Quando foi que os cristãos também se esqueceram disso? Será, hein? Quando foi que eles começaram a pensar que eles são só, né, vitoriosos, poderosos, que eles falam e acontece, determina, eles oram e tudo se resolve, e é só, né, um mar de rosas, né, a vida cristã. Quando foi que as igrejas começaram a trabalhar com o oposto? Vamos fazer os crentes pararem de sofrer. Se a realidade máxima, se a identidade do crente é tribulação. Olha, não se engane, né, com os falsos apóstolos. Essa é a realidade máxima, tribulação. E por dois motivos, por duas razões. A primeira é aquela que, né, o apóstolo Paulo nos ensina diretamente na sua segunda carta a Timóteo, quando ele diz assim: todos quantos querem viver piedosamente serão o quê? O quê? Perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Tem como escapar disso, tem como fugir. Uma pessoa que se dispõe, se decide a viver de acordo com a palavra de Deus, uma vida piedosa, uma vida verdadeira, uma vida de acordo com as Escrituras, 100%, não vai se dar bem no mundo. Não tem como se dar bem no mundo. O mundo simplesmente vai olhar para essa pessoa e vai odiar essa pessoa. Exatamente porque Cristo disse isso. Ele falou: por acaso o discípulo é maior do que o mestre? Não é, né? Não. Ele disse: então, se eu que sou o mestre, olha como o mundo me tratou. Como é que o mundo tratou Jesus? Com placas, honrarias. Como é que o mundo tratou Jesus? Com açoites, com cusparadas, com pregos, com espinhos. E o que a gente quer? Quer rosa. Né? A gente quer que o mundo nos dê rosa, prêmios. Irmãos, quando o mundo começa a gostar muito da gente, alguma coisa está errada. Quando o mundo olha para os cristãos e diz assim: nossa, mas eles são muito bons, eles são muito legais, gostamos deles. Eu digo: epa, peraí, está errado isso. Não tem como o mundo gostar da gente. Se o mundo está gostando da gente, é porque a gente não está sendo igual a Cristo. A gente está sendo maior que o mestre. Mas Jesus disse: não tem como o discípulo ser maior que o Senhor. Se me trataram assim, vão tratar vocês pior. Não espere. Eu sempre assim fico meio desconfortável, sabe, justa, quando eu vou em igrejas. Espero que não tenha aqui, viu, pastor Justo, mas se tiver também, a gente vai assim, tá lá uma placa lá na parede do gabinete pastoral. Câmara Municipal do município não sei do que lá, elogia a igreja tal, né? Por sua não sei o que, não sei o que, não sei o que. Coisa errada isso aqui, não tem não? Como é que é? A cidade aí tá gostando da gente? A cidade aí tá dizendo que nós somos nota 10, que nós somos maravilhosos. Então, claro, eles só fazem porque eles querem nosso voto. Então, tá desculpado. Ok. Mas tem alguma coisa errada quando a gente acha, né, que precisa, ou que é bom ter admiração lá fora. Nós não temos que ter admiração. Nós só temos que ter admiração, aprovação do nosso mestre.
bateram nele, surraram ele, lincharam ele. Aquilo foi um linchamento. Não espere, tapinha na sua. Até porque eles vierem, alguma coisa está errada. Com você. Não com o mundo. O mundo é assim mesmo. Alguma coisa está errada com a gente. A realidade máxima do cristão, e o Apocalipse reflete isso, é tribulação. Preparados para a tribulação. Preparados para enfrentar o que vem por aí. O que vem por aí não é bom. É isso que o Apocalipse quer que a gente saiba. O que vem por aí não é bom. Sempre. Em cada época, em cada geração. Não é só coisa do fim dos tempos. Em cada época, em cada geração, cristãos têm que estar preparados para ações. Vem um tempo, a gente viveu há pouco tempo atrás toda essa pandemia, essa coisa toda, os cristãos entraram em parafuso, um monte de gente aí quase que enlouqueceu, né, por causa de tudo aquilo, e o que mais eu via era a gente pensando assim, nós temos que brigar pelos nossos direitos, a gente não pode, porque a gente precisa, porque não sei o quê. Assim, gente, nós somos cristãos, não tem direito. Nós somos cristãos. E quando a gente decidiu ser cristão, a gente decidiu abrir mão do nosso. A gente decidiu abrir mão da nossa própria vida. Porque a gente ouviu um chamado de Cristo que disse assim: quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Vamos frente. Quando a gente ouviu esse chamado, nós abrimos mão para seguir o Mestre. E nós não somos maior do que ele. Ele foi para a cruz. A gente está preparado para ir para esse mesmo. Apocalipse quer despertar nos cristãos essa consciência, para que eles parem de se iludir com as honrarias do mundo. E eu poderia ficar falando sobre isso aqui o dia todo, porque isso é o que está por trás de tudo o que foi escrito em Apocalipse. Aliás, você já ouviu centenas de pregações sobre as 7 igrejas. Me arrisco a dizer que a maioria é totalmente errada. Me arrisco. Porque também quando as pregações sobre as 7 igrejas são feitas desconectadas do restante do livro, elas se tornam mensagens avulsas, sem sentido, muito superficiais. O fato é que os crentes das 7 igrejas, lá na Ásia Menor, lá naqueles dias em que João estava preso na ilha de Pátimo, também não estavam entendendo. Não estavam entendendo que a realidade primeira do crente é o. E estavam, na sua maioria, os crentes daquelas 7 igrejas, tentando fugir disso daqui, ó, escapar de alguma maneira por meios legais ou ilegais, que fosse, mas tentar escapar da tribulação. Vocês são 7 igrejas, né? E João recebe incumbência de escrever cartas para cada uma delas. Quantas são elogiadas dessas 7 igrejas? Apenas 2. Quantas são severamente criticadas? 3. Quantas são mais ou menos criticadas? 2. Ou seja, a maioria já desandou. Cristo está vendo a sua igreja e ele escolhe 7 justamente para ser uma amostra de todas as demais. E ele está percebendo que as suas igrejas não vão bem. Tem algumas que têm uma aparência extraordinária. Tem nome de que vive, ele fala para Sardes. Então morre mesmo. Assume.
Acha que está rico e abastado, mas é miserável, pobre, cego, nu? Laodiceia. A situação das igrejas não é boa, não era boa. E a razão principal era porque aquelas igrejas não entendiam que tribulação é a característica central, primeira, da vida. Por dois motivos eu disse. Só falei de um até agora. Qual? Porque se nós vivermos piedosamente, se nós tivermos um comportamento cristão conforme as Escrituras, não virá coisa boa do mundo para nós. Não virá. Só vem aplausos do mundo se nós não estivermos sendo, de fato, comprometidos com a palavra de Deus. Mas também há uma outra razão pela qual tribulação é a nossa realidade primeira. Acontece que quando o Senhor nos chama, né, Ele nos regenera. Nós somos regenerados. Quer dizer, Ele nos deu um novo coração, basicamente. Não um coração que bombeia sangue, esse é o mesmo ainda, né? Às vezes ruinzinho ainda. Mas Ele nos deu uma nova perspectiva em relação à vida. Ele implantou dentro de nós, que a gente chama de a semente da vida espiritual. Basicamente, sabe o que é isso? É alguma coisinha lá do mundo vindouro, lá do futuro. Que ele pegou lá da frente e disse: eu vou dar um pouquinho aqui para vocês. Uma antecipação, um antegosto. E aí, é isso. A gente recebe um antegosto da eternidade. A gente recebe um pouquinho do céu aqui na terra. É tão bom isso, tão bom. Mas o problema é que não se encaixa. Não se encaixa com nada do que você olha ao seu volta. Porque a gente sonha com o paraíso e olha para esse inferno. A gente almeja a glória eterna e só vê depravação. A gente quer ver a glória do trono de Deus e só vê o domínio do diabo. Por todo lugar. Então, não encaixa. Então nós cristãos, eu não estou falando de cristão que vai para a igreja só, falando de gente que nasceu de novo, que nasceu do alto, como Jesus disse, nasceu do alto, nasceu do Espírito. Nós somos as pessoas mais deslocadas que existem nesse, sabe? Peixe fora da água, nós somos. Nós somos peixes fora da água. Porque a nossa água, o nosso oceano, é o mundo vindouro, é o novo céu e a nova terra, é aquilo que Deus preparou para nós. A gente já sabe disso, a gente já tem essa esperança da eternidade em nossos corações. Mas ainda somos obrigados a conviver com morte, desespero, depravação. E não é só lá fora. Antes fosse, né? Antes a gente fosse assim, né? Como é que eu vou falar? Uns escondidinhos aqui, todos perfeitinhos. E lá fora, o mundão caído. Mas a gente, todo isoladinho aqui, mas tudo bonitinho. Mas a gente não é assim. Nós também somos pecadores. Porque nós também caímos. Porque nós também invejamos. Porque nós também maltratamos. Porque nós também odiamos. Porque nós também somos cheios de pecado, de vício, de corrupção. O inimigo está muito mais perto do que parece. Quem dera tivesse lá longe no mundão. Não, ele está aqui dentro. O tempo todo. E nós precisamos lutar com essa desgraceira o tempo todo. Sendo já novas criaturas. Eu te pergunto, dá para ser feliz? Dá para ser totalmente feliz? Só se o sujeito for alienado. Viver à base de Rivotril. Ou alguma coisa assim na igreja. Não, não dá. Mas nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados. Mas é paradoxal mesmo, não é isso que Jesus disse?
bem-aventurados os que choram. Peraí, não dá, né? Ou uma coisa ou outra. Ou você é feliz ou você chora. Não, o cristão consegue ser feliz chorando. E não é chorando de emoção, é chorando de tristeza. Quando o Cristo fala, bem-aventurados os que choram, não é quem chora de emoção. Estou tão emocionado que eu chorei. Não, esse choro aí não é choro. É pranto. E pranto é tristeza mesmo. Quando eu olho para o mundo, só dá pranto. Quando eu olho para mim mesmo, é só pranto. Quando eu olho para vocês, é só pranto. Mas quando eu olho para Cristo, esperança não. A alegria ressurge. E é só nele mesmo que está toda a nossa alegria. Por isso é tribulação, reino e perseverança em Jesus. E só nele. Mas olha que paradoxal, né? Por um lado ele diz aqui tribulação, depois ele fala reino. Sim, a gente experimenta a realidade do reino agora. Ah, muita gente fica esperando um reino no futuro só. Um dia Jesus vai voltar, vai para Jerusalém, vai botar um trono lá, vai levar a gente para lá, e fica esperando. Não, tem um reino agora, João. Tem um reino já. E esse reino começou exatamente quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus e disse: quem manda agora nos céus e na terra sou eu. Vão e façam, e, e plantem igrejas, e preguem o evangelho em toda a terra, porque é assim que o reino avança. Esse é o reino que já está estabelecido. Tribulação e reino, nós temos as duas. A gente experimenta o doce e o amargo. Lembra que tem uma hora lá em que João recebe um livrinho da mão direita do anjo? E o anjo diz, come aí, João, o livrinho. João diz, dá aqui que eu estou sem almoço, então vou devorar esse livrinho aí, deve ser bom. Quando ele come o livrinho, como é que é a sensação, como é que é a reação? Ele diz, na boca é doce como mel, no estômago é amargo como fel. Quer dizer, tribulação e reino ao mesmo. Alegria e sofrimento ao mesmo. O doce do evangelho na nossa boca, na nossa língua, porque representa a nossa salvação, nascemos de novo, novas criaturas, estamos salvos, aleluia, glória a Deus, isso é doce. O que vem depois? A consequência sempre é pancadaria, perseguição, tribulação. A gente sempre experimenta primeiro o doce. E essa é a realidade que a gente não pode jamais. Quer entender Apocalipse? É sobre a nossa vida, onde nós sempre vamos experimentar, por um lado, o reino, por outro lado, a tribulação. E para isso precisa de quê? Perseverança. A palavra perseverança aqui é da ideia de resistência. É aquela pessoa que aguenta, suporta, porque elas são livres. Jesus, indo para o Calvário, podia evitar as pancadas, os açoites, as ofensas. Pior que podia, se quiser. Poder, ele podia. Talvez falar o dele assim, morram, gente, morram, derretam. Acaba, cansei de vocês. Ele podia? Podia. Podia mesmo? Não. Porque era seu Deus. Porque era o modo escolhido pela Trindade para redimir os seres humanos. Então, só lhe restava aguentar.
e o firme. Reclamou? Algum infortúnio, algum impropério saiu da boca de Cristo enquanto ele ia como ovelha em direção ao matador? E por que a gente grita tanto? E por que a gente reclama tanto de tudo e de todo tempo? Nós somos umas ovelhas, com todo respeito, muito frescas. Uma ovelha fresca, encostou nela, é uma gritaria. Ovelha. Se você quer ser ovelha, aprenda a ser mudo. Ovelha vai para o matadouro sem abrir a boca. Paulo diz que nós somos isso em Romanos 8. O que nós somos? Somos como ovelhas todo dia levados para o matadouro. É o nosso destino. Para isso tem que ter perseverança. Perseverança é aguentar as pancadas, aguentar os infortúnios, aguentar as ofensas. Vai colocando tudo na conta. O juiz sabe julgar na hora. Toda vez que você tenta se autodefender do mundo ou das pessoas, é como se Deus dissesse, não vai faz o que pode, não conta comigo. E beleza, né? Você vai conseguir muita coisa. Vai conseguir muita coisa. Essa parece ser um princípio divino, sabe? O Deus fala assim, quando você quer fazer as coisas por sua conta própria, então faça bem feito, porque é por você. Eu não vou te ajudar. E nada disso. Ele não falou assim, quer aparecer diante dos homens? Apareça bem, então. Se você quer ser visto na sua bela oração, ele falou para os fariseus, então ore bem alto, porque você já recebeu o teu galardão, tá? É só esse, é o aplauso dos homens. Deus não vem. A ira humana não produz a justiça de Deus. Não produz. Então, se você quiser, se ire bem. Se vingue bem. Porque a única vingança que vai ter é que não vira nada disso. Se entender o quanto é melhor deixar as coisas na mão do justo juiz, a gente não ia querer mais fazer nada. Não ia mais dizer uma palavrinha feia para o nosso inimigo. Nós não íamos mais levantar um dedo contra ele. Eu só penso assim, espero que te aguarde. O justo juiz é quem julga as. Deixe. Isso pode chegar tão longe como Cristo, que estava ali sendo humilhado, ofendido, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Tá, a gente não consegue chegar muitas vezes nesse. Talvez. Com bastante treinamento quer dizer muita tribulação, a gente chega nisso. Veja, ele fala, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa frase aqui, palavra de Deus, testemunho de Jesus, ela aparece 7 vezes em Apocalipse. Tudo que é importante em Apocalipse aparece 7 vezes. E ela resume exatamente aquilo que deve ser o nosso lema, nosso motto. Qual é o nosso lema? Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A palavra de Deus quer dizer a verdade revelada por Deus, o que nós temos nas nossas mãos, né? A palavra de Deus. O testemunho de Jesus é o conteúdo da palavra de Deus. Quer dizer aquilo que Jesus fez como cordeiro que foi ao matadouro e nós temos que imitá-lo. Não é só falar dele. É fácil falar dele. É fácil ir por aí dizer assim, eu quero te falar de Jesus, Jesus é amor, Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus é isso. É fácil falar.
Nós não somos chamados para falar de Cristo só. Nós somos chamados para sermos testemunhas dele. Testemunhas são pessoas que repetem o mesmo padrão, o mesmo procedimento. Então, essa é a primeira grande característica de Apocalipse. Tudo que você vai encontrar aqui daqui para frente tem a ver com a nossa realidade presente, tribulação, reino, ou seja, sempre é doce e amargo, as duas coisas juntas, e a necessidade de aguentar, perseverar. Algo que o Apocalipse frequentemente nos ensina é que não há reação da nossa parte. Nós nunca reagimos. Sempre que a gente acha que deve reagir ao mal que nos é feito, nós não estamos sendo cristãos. Estamos sendo humanos. Os homens fazem isso. Pessoas, o mundo faz isso. Não. Os cristãos aprendem que eles não são reativos. Chega uma hora no livro aqui, no capítulo 13, né, quando escreve a besta, que sobe do mar, um monte de cabeça, chifre e coroa, e ela vai perseguir o povo de Deus, né? Já está fazendo isso faz tempo, aliás. O texto conclui dizendo assim: aqui está a perseverança. E essa palavra aqui, perseverança. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus, cada coisa com a palavra de Deus, e têm o testemunho de Jesus. É a frase repetida. Nesse mesmo texto, capítulo 13, ele diz assim: quem tiver que ir para cativeiro, vá para cativeiro. Quem tiver que ser morto à espada, seja morto à espada. Que está. O que significa isso? Seja qual for o destino que Deus tiver para nós. Se for prisão, não. Se for morte e decapitação, morte e decapitação. O cristão diz: essa é a razão, né? Pode ser que Deus poupe. Aliás, a maioria de nós não vai. Mas se não estiver preparado para, não entendeu. Simplesmente não entendeu nada. Se não estiver pronto para ir, não entendeu. O que é ser cristão? O que é, né, que nos é ensinado na palavra. Continuando, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aqui nós temos então a segunda característica importante do Apocalipse, temos que entender isso. Tem mais a ver com a metodologia da escrita. Veja que ele mencionou duas coisas aqui: ver e escrever. Ver o que você ver, fala assim, o que vês. Eu vou te mostrar algo agora, João. E aquilo que seus olhos enxergarem, João, o que você enxergar com seus olhos, você vai escrever num livro. E você vai mandar esse livro lá para as 7 igrejas. Por isso a gente tem esse livro aí. Quando os Efésios, os esmirnenses, da cidade de Pérgamo, de Tiatira, quando receberam, não receberam a Bíblia com 66 livros. Receberam só esse livro, que era um pergaminho, já tinha os outros. Isso muito tempo antes. Mas há um pulo aí de cerca de. Provavelmente o Evangelho de João foi do ano 70, né? Entre o ano 70 e 80. As cartas de João também nessa fase. E aí o Apocalipse é o último, lá no ano 94, 95. Então, são décadas, né, em que a Bíblia, o Novo Testamento foi sendo acumulado pelos leitores. Tinham esses textos. Chegou o último deles. Mas é importante entender que esse livro é diferente dos outros. Porque a maioria dos outros livros do Novo Testamento, por exemplo, quando o apóstolo Paulo foi escrever a carta aos Efésios, aqui também tem uma carta aos Efésios, mas é outro tipo. Ele estava em algum lugar, pensando na situação da igreja de Éfeso, ele tinha passado 3 anos lá, enfim, queria instruí-los,
E ele pensou ali, logicamente, nos principais pontos doutrinários que ele deveria esclarecer àquela igreja. Quando escreveu a carta aos Coríntios, qual foi a metodologia que Paulo usou para escrever a carta aos Coríntios? Bom, ele primeiro recebeu uma carta dos Coríntios, ou uma comitiva, um grupinho lá. Ele falou que o pessoal de uma casa, uma família, foi até ele e explicou que estava uma confusão só dentro da igreja de Corinto. Aparentemente, aqueles irmãos deram uma lista de problemas. Falou, ó, a gente está com os seguintes problemas. Ó. Primeiro, tem um monte de grupinho aqui. Um fala que é de Cefas, outro fala que é de Paulo. Segundo, olha, pecado corre solto. Ninguém, não tem disciplina. Acontece de tudo no meio da igreja. Até incesto. Eles relatam um caso de incesto. E além disso, olha, é uma confusão com relação a casamento. Ninguém sabe se é para casar, se não é para casar. Tem gente casando muito cedo, gente não quer casar. É uma bagunça. Outra coisa, falaram para ele, olha, Paulo, também a ceia, meu filho, quando tem ceia aqui, sai de baixo. A coisa é complicada. O pessoal bebe, se embriaga com o vinho. Era para beber só um pouquinho, eles bebem até cair. A nossa igreja está uma maravilha, né? A igreja de Corinto. E aí, dom espiritual, então, meu Deus, quando se trata de dom espiritual, todo mundo acha que tem um. E um quer ser mais importante do que o outro por causa do seu dom. Ou seja, Paulo recebeu essas informações, aí ele começou a escrever a carta. Ó, quanto aos dons espirituais é assim, assim, assim. Quanto às virgens, casamento é assim, assim, assim. Quanto ao problema aí do cara, ó, manda o cara embora. O cara está praticando incesto aí. Quanto às divisões de vocês, gente, vocês não sabem nada mesmo, né? Vocês estão criança em Cristo. As divisões são tolice. Ele tinha informações, e em cima dessas informações, não foi assim. Embora João também tivesse informações sobre a situação das igrejas, mas ele recebeu tudo através de uma visão. O que vês. Então, ele teve uma visão. Não sei como foi exatamente. Se Deus pegou e, sabe, colocou uma grande tela de cinema lá para João, disse, senta aí e assiste. Vai anotando. Se você enxergar aí, você vai anotando. É mais provável que tenha sido algo como um sonho. Quando você tem um sonho, você de repente não está num outro mundo. Mas é um mundo que você enxerga todas as direções, e você vê, e ouve, sente cheiro, e você compreende a realidade. Um sonho não é assim. Tem gente que sonha bem, né? Ela sonha o dia inteiro, dorme. Alguma coisa assim aconteceu. Mas não é que João estava dormindo, ele estava acordado. E ele recebeu, então, às vezes eu acho, né, que é quase parecido com esse negócio de colocar esse óculos virtual, que tem por aí às vezes, só coloca o óculos virtual e aí começa a olhar e está em outro lugar. E está enxergando outra coisa, começa a ver coisas que não existem de fato. Existem, mas não existem. Curioso, não é? Porque aquilo que você enxerga naquela realidade virtual, né, do óculos, são coisas da realidade. São coisas da realidade. Sabe que elas existem, mas tente tocá-las. Não, elas não existem de fato. Isso é complicado demais. Eu quero dizer o seguinte: tudo que João viu não existia. Não existia porque não era real de fato. Não era literal. Porém, eram elementos retirados da realidade. Uma realidade mística, até mítica. Tanto é que ele vê dragão, monstro, ele vê tudo que é tipo de anjo, ele vê abismos, ele vê os céus, ele vê o trono de Deus, mas nada do que ele viu. Então, assim, só para a gente poder realmente entender isso. E é aí onde as pessoas mais confundem, e por isso também que acabam interpretando muito erroneamente o Apocalipse, porque as pessoas leem o texto e pensam que os
que o conteúdo em si das visões é algo real, literal. Não, não é. Foi uma visão. Olha, achei-me em espírito no dia do Senhor. Essa expressão, em espírito, ela normatiza o restante da revelação. Foi uma coisa espiritual, não foi uma coisa literal. Qual é a primeira visão que João tem? Eu vou falar mais sobre ela, mas observe. Ele então está lá, ele fala na ilha de Patmos, ouviu uma grande voz, primeiro ele só ouve, uma voz como de trombeta, imagina, uma voz de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu uma voz atrás dele, reação natural. Se virou para olhar, a voz estava atrás. Mas quando ele olha para trás, o que esperava que ele visse? Cristo, né? Espera que ele veja Cristo. Está falando com ele. Então, como é que a gente espera que Cristo apareça para ele? Da forma como provavelmente Cristo aparecia. João diz que ele o conhecia, que ele escreveu na sua carta, né? Meus olhos viram, minhas mãos o tocaram. Então João conhecia Jesus bem, muito bem. A gente não sabe como Jesus era. Qualquer desenho que a gente fizer hoje vai ser um chute. Ninguém sabe como Jesus era, mas João sabia. Com certeza, na mente de João, a imagem de Jesus Cristo antes da morte e depois da morte estava muito clara. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Mas ele não vê Jesus daquela maneira. Como é que ele vê Jesus? Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi, primeiro nem vê Cristo, ele vê 7 candeeiros de ouro. É muito importante, já vou falar sobre isso. E no meio dos candeeiros, aí começa a descrição de Cristo. Um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido como que refriado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, óbvio, né? Caía a seus pés. Até porque era uma figura muito agradável, né? Muito terna. Ele viu alguém com os olhos são 2 bolas de fogo. O cabelo branco e comprido. Da boca não tinha língua, era uma espada. Os pés e as pernas, bronze incandescente. Sempre brinco, se eu ver uma figura dessa à noite, eu descarrego a espingarda e só volto no dia seguinte para ver o que era. E às vezes nem volto. Bicho assustador, gente. Mas aí eu pergunto, Jesus é assim? Não, né? Quando a gente encontrar Jesus, ele vai ter os olhos assim, chama de fogo, cabelo branco, pés de bronze, uma espada saindo da boca, a voz, quando ele fala, água batendo na rocha. É assim que Jesus é literalmente? Não, claro que não. Nunca foi assim. Nunca será assim. Então, por que ele está descrito? Porque se trata de uma visão espiritual, cheia de símbolos. A nossa tarefa é entender o simbolismo da vida. E não tentar interpretar isso literalmente. Porque se tentar interpretar literalmente, vai criar um bicho mais feio do que já é. Por isso que tem gente que cria bicho mais feio do que o Apocalipse mostra nas suas interpretações. Eles conseguem piorar. Mas se você tiver agora, sua cabeça bem claro, trata de um símbolo, não de algo literal, agora você vai em busca do significado do símbolo. Onde vai achar significado? Aqui é, né, onde a coisa realmente fica. Porque onde as pessoas buscam, em geral, quando elas vão olhar esses símbolos, essas figuras,
do Apocalipse, onde que elas vão buscar recursos, subsídios para interpretá-lo? Na própria cabeça. A grande maioria vai buscar nas suas próprias crendices, achismos, e quase sempre a partir da leitura da realidade atual dela. Então, a coisa mais comum é o seguinte, a pessoa dá uma olhadinha lá fora e fala, olha lá, está se cumprindo aqui o livro. Olha, toda vez que acontece alguma coisa no mundo, grande terremoto, pior, né? A invasão lá de Israel, alguma guerra, eu já me preparo. Lá vem e-mail. Lá vem o WhatsApp. Pastor, está se cumprindo o Apocalipse. Olha lá o rapaz. Não cometa o mesmo erro que todo mundo até agora cometeu e se deu mal. Porque errou. São 20 séculos de interpretações nesse sentido e as pessoas não aprendem umas com as outras. Não aprender com os erros do passado é burrice, né? A gente devia aprender com os erros. Toda essa galera que tentou olhar para o seu mundo, para a sua época, e dizer, aqui está a chave para entender o Apocalipse, entendeu errado. Então não faça isso. Não está. Não está na nossa volta. A chave para interpretar o Apocalipse está em outro lugar. E para isso, nós temos que fazer uma regressão, não é aquelas coisas de parapsicologia, não, tá? Mas é uma regressão histórica. Nós temos que voltar ao... Não tem outro jeito. Eu sempre brinco assim, olha, Apocalipse, os leitores, nós, é como se fosse um ônibus. E o ônibus tem um monte de poltrona, começa com a primeira fileira, a segunda fileira, a terceira fileira, a quarta fileira. Sabe qual que é a nossa fileira? A 21ª. Por que a nossa fileira é a 21ª? A gente está no século XXI. Tem ainda fileira por vir, provavelmente. Um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ninguém pode cravar a data da volta de Jesus. Sabe qual é o problema nosso? É que nós somos passageiros e a nossa poltrona fala ali, poltrona 21. Só que você entra no ônibus e você chuta tudo pro alto. Quero sentar na primeira. E na janela. Você acabou de entrar, meu filho. Vai pro seu banco. Já tem passageiro nesse ônibus aqui há muito tempo. Entrou agora e já quer resolver tudo? Senta lá no seu banco. E só observe. Fale menos. O Apocalipse não foi escrito para os passageiros da fileira 21. Entenda isso. Você não é o dono do livro. O Apocalipse foi escrito para os passageiros da fileira primeira. Da primeira fila. Quem são eles? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aqui estão os passageiros da primeira fila. Eles receberam primeiro esse livro. E por sua vez, esse livro tem que falar com eles antes de falar com a gente. Então, quando vê essas interpretações modernas, aí você tem que sempre se lembrar, peraí, a marca da besta é um chip que a Motorola está construindo para colocar na testa e na mão. Faz décadas que a Motorola constrói esse chip e não fica pronto. Já faliu a Motorola e não conseguiu ainda fazer o tal chip. Mas estava prontinho. Há 20 anos atrás, o chip estava pronto na Motorola. Só que a Motorola faliu e o chip não saiu. Antes disso, depois foi a Nokia. A Nokia ia ser. Faliu a Nokia até agora, não saiu o tal chip.
Agora é o Elon Musk que está fazendo isso. Tá fazendo. Opa, daqui uns dias vai sair o chip e vai botar na mão direita e vai botar na testa. Gente, o que um chip representaria para os cristãos da Ásia Menor no primeiro século, lá nas cidades de Éfeso, Pérgamo? Você está na fila 21. Tem gente que já entrou antes nesse ônibus. E esse livro tem que significar alguma coisa para essa gente que entrou antes. Um dia um irmãozinho me deu resolveu meu problema de Apocalipse. Eu já sei o que é a imagem da besta. Meu irmão, fala mais. A imagem da besta é um robô. Porque o robô vai ser criado ainda, esse robô. E ele vai ser a exata imagem do ser humano. E as pessoas vão adorar esse robô que está sendo criado. Eu nunca pensei nisso, né? Genialidade. Meu irmão, os crentes de Éfeso saberiam que era um robô? Tinha robôs lá andando nas ruas de Éfeso no primeiro século. Tinha inteligência artificial, que agora é a nova. Inteligência artificial é a marca da besta. Inteligência artificial lá no primeiro século, quando os crentes deram. Tem um autor chamado Hal Lindsey, ele escreveu alguns livros apocalípticos. Quando chega naquela cena em que abre lá o abismo, e saem os gafanhotos infernais, né? Saem lá do abismo. O Hal Lindsey diz o seguinte: sabe o que são esses gafanhotos infernais? Eles são helicópteros. Helicópteros de guerra usados para atacar Israel na guerra dos 6 dias, quando as nações árabes cercaram. Por que, Raul? Porque, olha, eles estão descritos assim, ó, eles têm uma cauda que faz barulho, eles têm. É que João não sabia o que era um helicóptero. Então ele descreveu um helicóptero como se fosse um grande gafanhoto, gigante, mas faz sentido, não faz? Você fala, oh, então é isso. Não é isso. Helicóptero não faria sentido nenhum para os crentes do primeiro século. Então, descarta essa interpretação. Porque quem recebeu primeiro esse livro foram os passageiros da primeira fila. Tem que ir lá sentar do lado deles. Se você quiser entender alguma coisa. Você lá da fila 21, você não enxerga nada. Você levanta o pescoço do banco, não enxerga nada. Quer ver a história? Vai lá na primeira fila. Senta lá. Pede licença para os... Posso só olhar um pouquinho aqui? Quero dizer o seguinte, irmão, se a gente não entender a situação histórica que aqueles crentes viviam no primeiro século, e as suas lutas e desafios, e a tribulação que eles estavam tentando fugir, né? E tudo que o Apocalipse representava para eles, simplesmente, não vamos dizer nada. Quando os caras querem interpretar... Outro dia uma pessoa interpretou assim, sabe Gog e Magog? Gog e Magog. Então, quem é Gog e Magog? É a Rússia. A Rússia? Poxa, pensei, por quê? Porque lá no texto de Ezequiel, quando menciona os 3 lá de Gog, fala Gog, Rosh e um outro nome lá, Tebel. Em inglês, Rosh é Rússia. Roshia estava sempre no texto. Estava ali o tempo todo, a gente não percebeu. Não pode, né? O povo é criativo. Não dá para não admitir que tem muita criatividade. Rosh é uma palavra hebraica que não significa Rússia, que não tem relação, soa parecido, só tem um som parecido. Porque pronunciou errado ainda, né? É um americano tentando pronunciar uma palavra hebraica com o sotaque dele. Não podia ser mais errado. Não podia ser mais tolo isso. Mas, não. Gog e Magog é quando a Rússia invadir, né? A Ucrânia aí, ó, a Ucrânia. Você está invadindo, ó, é o anticristo chegando. Não precisa dessas coisas.
Não é ir olhar para alguma coisa acontecendo à nossa volta para tentar entender o Apocalipse. Não, você precisa olhar para duas coisas. Primeiro, ir lá na primeira fila e dizer, meus irmãos aí do passado, o que isso significava para vocês? Significava que vocês estavam vivendo uma época muito difícil, debaixo de um império que exigia que vocês fossem idólatras, que exigia que vocês negociassem seus valores, seus princípios. E, inclusive, se vocês não fizessem isso, vocês perderiam direitos comerciais. Sabe essa história de não poder comprar nem vender? Não poder comprar nem vender? Então, não é o cartão de crédito. Não é o código de barra. Tudo isso aí já foi ventilado, né? Não é o RG, não é o CPF, não é nada dessas coisas. Coisa é moderna, é da época atual. Você tem que voltar lá no passado e entender o que significava para ele. E era basicamente o seguinte, resumindo aqui. A Ásia Menor era um grande polo comercial da época. Aliás, era o polo comercial mais rico e próspero de todo o Império Romano. O que eles fabricavam lá, naquela região? Especialmente roupas e produtos refinados. Por que tem essa lista gigante de produto refinado quando ele descreve a Grande Babilônia, a meretriz? Ele fazendo os nomes, olha, coisas que os ricos queriam, coisas que valiam muito dinheiro na época. Aonde que era fabricado? Nada. Mas para fabricar uma coisa, não é só fabricar. Né? Para você poder fabricar um produto, você tem que ter a cadeia de produção e a cadeia de distribuição. É assim até hoje, né? Lógico. Por que aqui em Belo Horizonte tem fábricas, por exemplo, de automóveis? Porque se criou uma maneira de ter o material necessário para a fabricação e depois a forma de distribuir. Assim. Naqueles dias era bem mais difícil conseguir isso. Mas o Império Romano garantia para a Ásia Menor essa questão do livre comércio. A capacidade de comprar produtos do Oriente barato, trazê-los por rotas comerciais, estradas mesmo, até a região da Ásia Menor, ali eles, naquelas várias cidades, manufaturavam, né, colocavam então a industrialização da época em cima do produto, e depois vinha a parte mais importante, distribuíam. Como? Pelas rotas comerciais, os navios que saíam do porto de Éfeso e iam para todas as grandes cidades romanas, Roma especialmente. Mas nem, o que vem fácil tem custo. Não é assim também, né? Nada, não tem jantar grátis, não. Tudo é pago. Não só imposto. E Jesus foi favorável ao imposto. Ele falou assim, um dia tentaram pegá-lo numa armadilha, com uma moeda. Mestre, é lícito pagar impostos para César? Jesus disse, me mostra uma moeda aí. Me dá um denário. Olha, quem que é essa imagem aqui no denário, no real, na moeda? É de César. Jesus disse, dai a César, mas dai a Deus. É de Deus. Essa frase de Cristo resolve toda a situação, todo o conflito da Ásia Menor. Porque o ponto era o seguinte, César não quer só o que é dele. César quer também o que é de Deus. Se César se contentasse só com o que é dele, não teríamos problemas com César, a menos que a gente fosse sonegador de impostos. Aí é outra coisa. Mas se César se contentasse com o que é dele, não haveria problema. Mas César não se contenta com o que é dele. César quer o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus? A sua mente. O que é de Deus? As suas mãos. Você tem que amar o Senhor com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todas as suas forças. César quer
adoração. E não era só ideologia, discurso, não, era prática. Pérgamo, Éfeso, eram cidades onde havia templos em honra ao imperador Titus Flávios Domiciano, imperador de Roma, filho de Zeus, como ele se autodeclarava, filho do Deus sonante, do Deus principal do panteão greco-romano. E se você fizesse parte de uma dessas associações comerciais naqueles dias, chamadas de guildas comerciais, através delas você comprava material barato do Oriente. Através delas você distribuía pelas rotas comerciais o seu produto para todo o império. Mas o custo é adoração. César quer tudo, quer só imposto. César quer culto. Os cristãos de Pérgamo diziam: não vamos adorar o imperador. O que acontecia? A primeira coisa que acontecia era: não compra e não vende. Isso não quer dizer não comprar uma laranja no mercado. Isso não quer dizer não vender um pano para o seu vizinho. É não comprar nem vender dentro do arcabouço socioeconômico daqueles. Significava estar condenado a ir à falência. Se você era um cristão e tinha, só para exemplificar, né? Vocês lembram de uma pessoa, 40 anos antes de Apocalipse, que estava lá numa cidade chamada Filipos, primeira cidade da Macedônia, onde Paulo desembarcou, depois no varão, no sonho, que disse: passa, Macedônia, ajuda-nos. Quem Paulo encontrou? Qual foi a primeira convertida da Europa? Lembra o nome dela? Lídia. De onde? Tiatira. O que ela fazia? Vendedora de púrpura. 50 anos de Apocalipse. Olha uma rota comercial aqui, ó. Olha uma pessoa lá de Tiatira, na Ásia Menor. Ela está lá na Europa, na Macedônia, fazendo o quê? Distribuindo, vendendo produto. Por quê? Porque ela representa uma guilda comercial. Porque ela tem uma representação legítima dentro do Império Romano. Alguns imperadores não exigiam adoração. Eram mais tolerantes, não se importavam com isso. Mas o imperador dos dias de Apocalipse, ele. E quando não obtinha, sanções vinham sobre. Por que você acha que a igreja de Esmirna, que é a mais elogiada, junto com Filadélfia, as únicas duas elogiadas em Apocalipse, o que é que Jesus fala para Esmirna? Você é pobre. É rico. Por que pobre? Porque a opção daquela igreja foi: se eu tiver que dar a César o que é de Deus, eu prefiro perder o negócio. Eu prefiro perder a empresa. Eu prefiro perder os meus direitos comerciais. Eu prefiro empobrecer do que perder minha fé e a minha fidelidade a Deus. Agora olha o oposto. Laodiceia. O exato oposto. E tu dizes, Jesus fala, eu sou rico e abastado. E era mesmo. Por quê? Porque em Laodiceia os crentes não eram fiéis a Deus e adoravam o imperador. E, consequentemente, comprava e vendia à vontade. Sou rico e abastado. Não, Jesus. Você é pobre, miserável, cego, nu. Você não tem nada. Só tem riqueza aparente.
Esse é o contexto do Apocalipse. E eu não tenho que buscar em alguma coisa aqui dos nossos dias, eu tenho que olhar para o texto, do que está acontecendo lá. E num segundo momento, para destrinchar o simbolismo da passagem, observe que o texto diz aqui, veja como Jesus é descrito. Não, vamos ver as duas coisas, como é que a igreja é descrita e como é que Jesus é descrito. O simbolismo vem do Antigo Testamento. Todo do Antigo Testamento. Por isso que eu falei agora há pouco, né? É o último livro da Bíblia. Só chegue nele depois de ter lido o resto. O que vem antes. Porque se você não entender o que vem antes, não vai entender o Apocalipse. Toda a visão literária que João descreveu é baseada em personagens, cenários, histórias, pessoas, fatos do Antigo Testamento. Olha, a primeira coisa que ele enxerga é o quê? Ele vê 7 candeeiros de ouro. É a primeira coisa que ele enxerga. Voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. 7 candelabros. A grande cena do Antigo. Uma figura de Israel. João está vendo Israel? Não, está vendo a igreja. Mas o simbolismo está lá no Israel do Antigo Testamento. Então, eu entendo quem é a igreja a partir do simbolismo do candelabro do Antigo Testamento. E aí fica fácil de identificar. Qual que é a função? Qual é a função do candelabro? Luz. Espargir luz. Iluminar. Como é que a gente ilumina o mundo? Sendo testemunha verdadeira de Jesus. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. É assim. É assim que a gente ilumina o mundo, sendo testemunha de Cristo. Então, a visão do candelabro, ela nos fala muita coisa sobre a igreja. Ela nos fala sobre qual é a missão da igreja, iluminar. Mas ela nos fala também sobre qual é a natureza da igreja, porque é um candelabro de ouro. Ouro. E o simbolismo do ouro vindo do Antigo Testamento é, além de preciosidade, pureza. Mais do que preciosidade, é pureza o significado do ouro. Então, é assim que o Senhor quer uma igreja pura, preciosa aos olhos dele, que ilumine o mundo. Mas como é que produz luz? Como é que a luz é produzida? Né? A gente produz luz hoje apertando um botão. Mas é isso mesmo? Não, peraí, né? Ela tem que vir de algum lugar, mas naqueles dias não tinha energia elétrica. Porque você não pode analisar a partir da realidade atual. Você tem que voltar naqueles dias e entender como é que o candelabro produzia luz. Como é que ele produzia luz? Com o quê? Óleo. Óleo. O óleo é necessário para que o candelabro produza luz. E essa cena vem todinha do livro de Zacarias. Quando o Senhor diz assim, basicamente para o povo de Israel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aparece a cena do candelabro e Deus está dizendo: a missão do mundo não vai ser feita com as armas de vocês. Vocês não vão reconstruir esse templo e reconstruir essa cidade com a força de vocês, com o poder de vocês. Lembra que nos dias de Neemias eles tiveram que construir com a espada numa mão, com a pá na outra? Tempos difíceis, tempos complicados. Mas o que o Senhor está dizendo é: não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Sou eu quem dou o poder necessário. Aliás, não foi o que Jesus disse? Sereis minhas testemunhas. O que ele disse antes? Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Eu estou mandando você. Veja, todo o simbolismo vem do Antigo Testamento e da relação daqueles dias, do ambiente socioeconômico
cultural daqueles dias. Você não consegue interpretar o Apocalipse se você não olhar para essa. Consegue, né? Mas vai daquele jeito. Eu acabei de dar alguns exemplos. Trouxe exemplos cômicos, mas tem exemplos que não são cômicos. E as pessoas interpretam da mesma maneira, achando que é sério. Então, olhe para o Antigo Testamento e então busque o simbolismo. Mas faltou um, né? Israel era um candelabro com 7 hastes. Esse é o símbolo de Israel. O que João vê? 7 candelabros. A relação de 1 para 7. Esse número 7 é o número central de Apocalipse. Tanto é que, e esse é um outro ponto importante, o Apocalipse vai contar e recontar a mesma história 7 vezes. Aí, se você não entender isso e achar que é uma leitura assim, linear, cronológica, do capítulo 1 até o 22, gente, você vai ver o mundo se destruir a meia dúzia de vezes. Você vai ver Jesus voltando também umas 5, 6 vezes. Por isso que tem gente que fica falando de várias voltas de Cristo e tudo mais, de várias batalhas. Eu sempre pergunto assim, quantas vezes dá para matar a mesma pessoa? Mas os ímpios em Apocalipse parecem gato. O gato tem 7 vidas. Tem que matar 7 vezes o cara para ele morrer bem morrido, né? Bem matado. É isso mesmo? Não. É uma vez só. Contudo, nós temos 7 descrições de batalhas em Apocalipse. A batalha final é descrita 7 vezes. A consumação é descrita 7 vezes em Apocalipse. Não é porque vai haver 7 batalhas no fim dos tempos. Não é porque tem 7 voltas de Cristo. Não é, é uma só. É uma só. Mas a história é contada e recontada, contada e recontada. Pelo menos, pelo menos não, exatamente 7 vezes. E por isso também diz 7 igrejas. E cita essas 7 igrejas. E aqui, vamos avançar um pouquinho mais, né? Eu já disse, para poder interpretar bem o livro, você tem que ver essa relação da situação econômica, social, cultural, religiosa lá do primeiro século. Você tem que entender que a simbologia toda emprestada do Antigo Testamento, né, aqui está o símbolo do candelabro, aliás, o símbolo de Cristo. Como é que aparece Cristo aqui? Ele tem o quê? Ele tem cabelos brancos. Primeiro, ele é semelhante a um filho de homem. De onde vem isso? Daniel 7. Ele tem vestes talares. De onde é que vem isso? Daniel 10. Ele está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. É a veste do sumo sacerdote lá do livro do Êxodo. A cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Novamente, Daniel 7. E por aí vai. Toda essa cena, essa descrição simbólica de Jesus é retirada de cenas do Antigo Testamento que descrevem Jesus, né, com os seus 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Ou seja, não é a ideia literal. Jesus não é assim. É apenas uma descrição dos seus atributos, do seu poder, da sua glória. Né? O que é um olho de chama? Olho que ele não tem, né, retina, pupila, tem 2 chamas ali. É a ideia do poder perscrutador do fogo. Ele enxerga todas as coisas, porque ele é o quê? Onisciente. Os cabelos brancos, né, da ideia de eternidade, antiguidade, aquele ser antigo, o ancião de dias, lá em Daniel 7 tem esses cabelos brancos, porque a ideia é o Deus eterno, a eternidade de Cristo. Quando fala que ele não tem língua, mas uma espada afiada que sai da sua boca, né, o que significa isso? É o poder da sua palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, corta para os 2 lados. Quando fala que ele tem os seus pés como de bronze, pernas, bronze, incandescente, pegando fogo, é o poder do juízo, o Senhor que esmaga os seus inimigos, que pisa os ímpios. Na figura dele se reúne, né, os seus 3 grandes ofícios: rei, profeta e sacerdote. E para finalizar, meus irmãos, uma coisa adicional aqui ainda, de grande importância,
Talvez seja a maior dúvida de Apocalipse. Talvez seja a maior de todas. Quando você lê o livro. Ainda está dentro desse campo aqui que eu mencionei até agora, sobre o que é literal e o que não é. Como saber, afinal de contas, quando alguma interpretação aqui deve ser tomada ao pé da letra e quando não? Qual o critério? Existe algum critério? Se você retroceder aqui no tempo e olhar os estudiosos, vai perceber que esse sempre foi o grande problema. Nunca se chegou a um critério claro. Em geral, o critério é o famoso soy yo. Critério soy yo. Sou eu. É o que eu quero. Então, se eu estou lendo aqui e eu acho que cabe bem uma interpretação literal, eu tasco uma interpretação literal. Mas se eu estou lendo aqui e percebo que a interpretação literal não vai se encaixar muito bem com o que eu acredito, aí eu apelo para uma interpretação simbólica. Por exemplo, tem gente que insiste, né, que quando fala lá no capítulo 20, né, o milênio, 1000 anos, tal, dragão preso, 1000 anos. Aí eu pergunto, esses 1000 anos aí são literais? Literais. 1000 anos aqui nesse mundo, Jesus vai reinar. Não é 1001, não é 999, é 1000. Vai reinar aqui. Então, ok. Então, o texto está falando de um reinado literal de Cristo por 1000 anos na terra, lá em Jerusalém, lá no seu. Isso aí. Nada disso está no texto. Nada disso está no texto. Mas está na cabeça de quem está interpretando. Então, a pessoa já vai se condicionando a isso. Aí eu pergunto, ok. E o dragão, então, Satanás fica preso por 1000 anos. É isso? É isso. O que prende o dragão? Corrente. Deus fala aí, corrente. Essas correntes são do quê? Que tipo de corrente dá para prender um ser espiritual chamado, né, Diabo Satanás? Qual é o material da corrente? Explica aí. Deve ser criptonita, né? Alguma coisa aí que possa. Adamantio. Qual é o material da corrente que prende? Aí o cara fala, não, tudo bem, a corrente não é uma coisa espiritual, assim, é um símbolo do poder de Deus, não é? Ah, tá, então, no mesmo texto, isso aqui é simbólico, mas nos 1000 anos, não. O abismo, como é que é o abismo? Esse abismo, ele é realmente uma prisão, tem uma chave mesmo, porque diz que o anjo desceu do céu, segurando uma grande corrente e uma chave na mão direita, ele prendeu o dragão com chave, fechou. Essa chave, que tipo de chave é? Pado? Qual a marca? Que chave que é essa? Que chave que é usada, né? Deve ser uma chave, eu acho que uma coisa, né? O abismo é grande, o dragão é grande. Como é que chave é essa que gira a porta? O abismo tem uma porta mesmo, assim, igual aquele calabouço antigo, grandão. O anjo chegou ali, abriu, entra aí, diabo, fica preso aí por 1000 anos aí dentro. Quando completar os 1000 anos, a gente solta, mas não anda. Aí o Espírito fala, a chave é um símbolo. Ah, então aqui é um símbolo. O mesmo texto, mas o 1000 anos não, né? Literal. Ok. E o dragão? Afinal de contas, é um dragão mesmo? Que está lá dentro do abismo. Ele falou, prendeu o dragão, ele tem 7 cabeças, ele tem uma montoeira de chifre, ele tem um monte de coroa, ele tem uma cauda gigante que arrasta 1/3 das estrelas do céu. Tudo isso, aliás, ele arrastou já, cadê? Ele já tem muita estrela, ele já arrastou 1/3 das estrelas do céu. A pessoa fala, tem muita poluição hoje. Então, a poluição é um modo, a gente não consegue mais ver tantas estrelas. Então, esquece, é tão ruim isso de interpretação, não vale nem a pena levar adiante. É um dragão, o diabo é um dragão de verdade? Com aqueles dragões dos filmes, que tem 7 cabeças? É assim que o diabo é. Você percebe? Qual o critério? Qual o critério para, no mesmo texto, na mesma passagem, você dizer isso aqui é simbólico, isso aqui é literal, isso aqui é simbólico, isso aqui é literal? Então, sabe, aquele grande teólogo do passagem chamado Agostinho de Hipona, ele era literalista, interpretava literalmente o Apocalipse, e aí ele chegou à conclusão que não dava mais. E aí ele mudou de opinião, e passou a interpretar simbolicamente o Apocalipse. E nos textos ele explica, ele fala assim, é porque não tinha critério, cada um interpreta como acha que deve ser.
E aí, uma hora tem que ser literal, uma hora tem que ser simbólico, aí ninguém mais sabe de nada. E aí ele tomou uma atitude, falou, tudo simbólico. Não tem mais nada literal, tudo simbólico. Mas também exagerou, né? Aí foi pro outro extremo. Porque aí você começa a dizer tudo simbólico. Então não existiram 7 igrejas, de fato, lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, eram só símbolos. Ou essas igrejas são literais? Existiram mesmo? E aí? Qual o critério? Como saber quando um texto de Apocalipse deve ser interpretado literalmente e quando um texto deve ser interpretado simbolicamente? Só buscar o simbolismo. A solução está aqui nesse texto. Esse texto nos explica quando. Não percebeu? Você leu e não percebeu? Esse texto nos. Sim, porque temos aqui uma interpretação literal que o próprio texto nos dá. Esse é o critério. Quando o Apocalipse interpreta a si mesmo, literalmente você diz, é isso. Quando isso não é feito, é simbólico e aceito. Vejam, o que João viu? 7 candelabros de ouro. Por que é que eu digo? Aqui está o símbolo. Mas qual é a interpretação desse símbolo? Tem uma interpretação literal para esse símbolo? Tem. E por que tem? O próprio texto nos dá. Olha o último versículo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. São as 7. Então, Jesus diz, ele mostrou os candeeiros, os candelabros, 7, e agora ele diz, eles são elas. A interpretação foi dada, é literal. Agora, olha que coisa louca agora, olha que coisa, que loucura total. O mesmo grupo de intérpretes, que quando pega lá o milênio fala, literal, é literal, é literal. Literal. Quando pega as 7 igrejas, fala, são eras. Elas não são, elas são eras. Essa é a era da igreja lá dos apóstolos, depois vem a era da igreja de Constantino, depois vem a era da igreja medieval, e hoje nós estamos na sexta, na 7ª era, que é a era da igreja de Laodiceia. Por isso que a igreja é fria, é morta, morna, e assim a igreja hoje. Hoje nós vemos a era da igreja. Que coisa curiosa isso, eu não consigo, eu me admiro. Porque quando o texto diz que é literal, eles não aceitam que é literal. Quando não diz, eles querem. É exatamente o contrário, é exatamente o oposto. As 7 igrejas não são 7 eras, são 7 igrejas, Jesus. E deu os nomes, para não ter dúvida. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 cidades literais que ficavam lá na Ásia Menor e que tinham igrejas dentro delas. E são elas, as 7 igrejas que representam o símbolo dos 7 candeeiros. Por que eu sei que o dragão não é um dragão? Porque da mesma maneira, quando ele mostra o símbolo do dragão, ele me dá a interpretação. E foi expulso do céu. O grande dragão, quem é ele? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele me deu o RG, o CPF, o endereço do diabo. Eu tenho todas as informações. Não dá para interpretar diferente. Não é um dragão literal. É um símbolo do Satanás. O anjo caído, enganador. Ele não é um dragão de verdade. E por isso ele não está preso, nem nunca estará preso num abismo literal, com chave, com corrente, porque tudo isso são símbolos. Símbolos que apontam
para a restrição do poder de Deus imposta sobre ele, para que ele não mais engane as nações, enquanto o evangelho é para ser pregado em todas as tribos, raças, línguas e nações. E os anjos? Finalizando aí, pastor. E os anjos? Quando ele fala aqui, e quanto às 7 estrelas que estão na minha mão direita, são os 7 anjos das igrejas. Sabia que nós, pastores presbiterianos, a gente tem um título, né? Gosta de reverendo, doutor. Mas lá no nosso manual presbiteriano tem um título a mais lá. Anjo. Está lá. A partir de hoje, não chame mais de reverendo Judson, de reverendo, chama Anjo Judson. Só não fala meu anjo, porque a esposa dele não vai gostar. Né? Então não chama ele de meu anjo, chama de... Então, meus irmãos, acontece que esse título não é aplicado aos pastores. É um erro de interpretação nosso, de colocar no manual presbiteriano o título anjo. Apocalipse não está dando esse título aos pastores. Esse título aqui é para anjo mesmo, porque quando ele fala assim, quanto às 7 estrelas são os 7 anjos, você percebe? O símbolo não é o anjo, não é estrela. O símbolo vem antes, depois vem a coisa significada, né? Que é a interpretação do símbolo. Então eu não posso pegar a interpretação do símbolo e criar outro símbolo e dizer, é porque esses anjos são os pastores das 7 igrejas. Não chamou de pastor? Ele não chamou de espírito. Acontece que as 7 cartas das 7 igrejas também são cartas apocalípticas. Não são cartas literais. E mesmo elas têm que ser interpretadas a partir de tudo isso que eu falei. Eu não posso pegar agora as 7 cartas e começar a literalizar tudo. Eu preciso interpretar a partir do entendimento do contexto histórico daqueles dias, do aspecto da tribulação no reino da perseverança necessária, do teste que os cristãos estão enfrentando ali com relação às guildas comerciais, de poder comprar, não poder vender. César quer o que é de Deus, eu não posso dar o que é de Deus para ele. A construção feita dos símbolos do Antigo Testamento e as interpretações simbólicas quase sempre. A menos que o próprio texto me diga, isso aqui é isso aqui. E aí eu digo, é isso, tá bom para mim. Mesmo que eu não entenda. É isso. Então, eu espero que essas dicas, né, introdutórias ajudem os irmãos, né, a compreenderem mais sobre o Apocalipse. Mais à noite, eu falarei sobre aquele que é o grande assunto aqui, que eu passei só bem de passagem. A grandeza da pessoa de Cristo. Afinal, é ele que domina a cena, né? Toda essa descrição aqui, a maior parte dela é sobre quem é Jesus. A grandeza da descrição de Cristo. O Apocalipse, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, até por ser o último, ele nos traz a plena descrição da pessoa de Jesus Cristo. Ela é impressionante. E isso nos ajuda grandemente, né, a reforçar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa resignação diante do mundo que nos tem. Se tiver tempo para pergunta, pastor, libera. Se não tiver, manda esse povo almoçar. Meus irmãos, nós estamos chegando no nosso horário limite às 11. Eu vou